Hoje no Me Conta Bartolfio nós vamos aprender como escolher o fixador correto para cada tipo de projeto. A Jomarca é a marca parceira da semana, nós vamos conhecer o mix completo dessa marca e o nosso convidado é o Henrique. Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfio. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Henrique, fala um pouquinho pra gente sobre a Jomarca, sobre a sua função. Bom, meu nome é Henrique, trabalho na Jomarca já faz algum tempo, né? Estamos aí parceiro com vocês há muitos anos. A Jomarca é uma empresa que está fazendo quase 55 anos agora, né? E é uma empresa que é totalmente voltada para o setor de material de construção civil. O que é isso? É produtos que a gente encontra no dia a dia, no material de construção, aquilo que a gente vai na casa de ferragem, no depósito de material, parafusos que a gente utiliza no dia a dia com frequência. Henrique, hoje nós vamos aprender então como escolher o fixador correto, né? Porque para cada projeto tem um fixador diferente, um parafuso diferente, é isso? Com certeza. Bom, como eu falei, a Jomarca é uma empresa que ela é totalmente voltada para o setor de material de construção, né? Então, cada projeto, ele exige um tipo de profissional diferente. Seja ele produção de móvel planejado, instalação de gesso, produção de curral, entre outros, a fixação do parafuso no dia a dia. Então, assim, cada tipo de projeto existe uma linha de parafuso específica para essa finalidade. E o que deve ser considerado ao escolher um parafuso para algum projeto? Bom, como eu falei, nós temos diversos tipos de parafuso para diversos segmentos. Então a gente tem, por exemplo, o parafuso que é utilizado, o chipboard, que é utilizado para a linha de móveis planejado. Mas a gente tem também o parafuso francês, que é um parafuso muito utilizado na produção de curral, porteiras, colunas de varanda. Então é um parafuso, tem diversos tipos de parafusos para cada utilização. E como determinar o tamanho adequado para aquele projeto? Bom, posso exemplificar como a produção do móvel planejado, por exemplo. A gente tem um tipo de parafuso específico. Então, dentre esses projetos, a gente pode colocar como exemplo a fabricação de um armário de cozinha, guarda-roupa. Então, para cada formato dessa produção, desse móvel planejado, vai um tamanho de parafuso específico. Às vezes é para fixação da dobradiça, às vezes a fixação da corrediças, ou na própria montagem do móvel. Existem parafusos um pouco maiores que são para o fundo do guarda-roupa, que tem que ter uma resistência um pouco maior. Então, tem diversos tamanhos e espessura de parafuso em cada utilização. A pessoa precisa ficar atenta ao projeto, ao lugar onde vai ser fixado aquele material e também ao material, né? Se é madeira, existe essa diferença? Com certeza. Como a gente vem falando, a Jomarca ela é uma empresa que ela é voltada para o setor de material de construção civil. Dentre isso tem todos os parafusos. Então o profissional que existe existe o serralheiro, existe o marceneiro, aí vai existir o cara que é o carpinteiro, que utiliza muito parafuso. Então são vários segmentos diferentes, né? Como eu venho falando, existe o parafuso autobrocante, que é um parafuso muito utilizado na produção de galpões, de telha. Então tem um parafuso também muito novo, que vem ganhando muito força no mercado, que é o parafuso ponta-agulha ou ponta-broca. É interessante a gente ressaltar sobre esse parafuso, que é um parafuso muito utilizado hoje nas construções. As construções vêm se modernizando muito. Você sobe uma estrutura metálica e depois faz todo o fechamento do drywall. Então, às vezes, quando a gente fala de fixação do parafuso para forro de gesso, muita gente imagina que é só forro de teto. Não, hoje é feito divisórias, você sobe a estrutura, depois você faz todas as divisórias e paredes, assim como os forros também, todo com esse parafuso. Então é um parafuso que vem ganhando muita força no mercado e a gente tem ele com a ponta agulha, quando é a fixação no gesso, e ele com a ponta broca, quando você tem que fazer a montagem da estrutura de metal. Henrique, o que ele tem assim de diferente? Qual que é a característica principal dele para que ele seja indicado para gesso? Que é um material, acredito que assim, mais sensível? Bom, é como eu falei, né? O parafuso, a gente tem, só para pincelar, a gente tem a produção do móvel planejado, você tem como pendurar uma planta com parafuso, você tem o parafuso do serralheiro. A característica desse parafuso é exatamente a ponta broca dele, que isso possibilita
você fazer o furo no gesso e o furo no metal. Isso dá agilidade na produção, porque é um serviço de larga escala. Então, se você pegar um edifício de 20, de 30 andares, que você sobe a estrutura, depois você tem que fazer todas essas divisórias e paredes, assim como o teto, que é um ambiente difícil do profissional trabalhar, ele dá essa agilidade de fazer o furo, tanto no gesso como no metal. Isso dá agilidade na produção. Então, para ganhar tempo e também ser mais econômico, tem que escolher o parafuso certo, né? Com certeza. Agora, pensando em projetos de marcenaria, quais são as vantagens de se usar um parafuso? Bom, a Jomarca é uma empresa que é uma das das únicas empresas que produz esse parafuso. O principal diferencial desse parafuso da Jomarca é que ele é um parafuso cementado e temperado. É um parafuso que tem muita resistência na hora da fabricação. O grande vilão do marceneiro na escolha de um parafuso correto é quando ele está fazendo a montagem do móvel e o parafuso quebra. Normalmente o parafuso, sempre o ponto de ruptura de um parafuso é na cabeça. Então o marceneiro acaba tendo que perdendo a peça que ele está montando ali, ou então tem muita dificuldade em tirar esse parafuso que está dentro do móvel que quebrou. Então o parafuso da Jomarca passa essa confiança para o mercado e é um parafuso que foi desenvolvido para a produção do móvel planejado, que é um segmento hoje que mais avança no Brasil. Antigamente a gente tinha como predominância o móvel de sucupira, de mogno. Hoje já não existe isso mais, né? Quando a gente compra uma casa, um apartamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar um arquiteto marceneiro, né? Você tem o móvel, hoje já as camas já são de MDF, você faz armário de cozinha, armário de quarto, armário na área de serviço, painel de TV, tudo com esse parafuso. Então, dentre todos esses parafusos, talvez esse aqui seja que tem mais força no mercado, que ele é um parafuso desenvolvido para a produção do móvel planejado. Ele tem como principal característica e diferencial a rosca dele, que é um pouco mais espaçada. Isso possibilita você perfurar o MDF, você tiver que, vou dar como exemplo, às vezes você faz um armário de cozinha, e aí dá uma infiltração, alguma coisa. Você consegue, com esse parafuso, você desmontar o móvel, fazer toda a manutenção ali e voltar com ele utilizando a mesma furação. Porque ele tem a rosca espaçada e isso possibilita que você monte e desmonte o armário, né, o móvel ali, a perfuração no MDF, sem destruir a estrutura do móvel, ok? A demanda desse parafuso, acredito então que é bem grande, né? Com certeza. Todo mundo tem ali um cantinho na casa que quer planejar alguma coisa, um cômodo. Com certeza. O pessoal que está com a gente aí há mais tempo sabe que o parafuso madeira era o parafuso mais vendido, né? Que era utilizado com bucha diretamente na madeira. Mas o parafuso chipboard, hoje ele não só é um parafuso muito utilizado no MDF, mas também utilizado com bucha, para pequenos projetos direto na madeira. Então ele é um parafuso que substitui muito bem o parafuso madeira também. Ótimo, Henrique. Pensando agora na estética, assim, no acabamento do móvel. Você falou sobre montagem, mas como a gente esconde esse parafuso para poder ficar bonito, ficar uma estética agradável? Bom, uma excelente pergunta, né? Quando a gente fala de imóveis planejados, de certa forma, um acabamento final, né? Aquilo que a gente traz beleza para o nosso ambiente, é o sonho da dona de casa, né? Não só a dona de casa, né? De todos. O parafuso ele é muito utilizado na produção do móvel. Então existe uma tampinha de plástico e uma tampinha na cor do MDF que você vai estar utilizando. Essa é a melhor e a única maneira de você ocultar o parafuso. Se você estiver usando um MDF cinza, existe uma tampinha adesiva cinza. Se for preto, ou enfim, em todos os tipos de cores de MDF tem essa tampinha. Então você faz o furo no MDF com a broca escariadora, todo mundo sabe que uma broca escariadora é a broca que faz o furo no MDF, ao ponto de esconder a cabeça do parafuso. Por isso que a gente sempre fala, o parafuso ele tem esse escariado aqui, é para entrar dentro do MDF também, para a cabeça do parafuso ficar rente ali o MDF. E aí no final você vem e coloca essa tampinha. É a única e a melhor maneira que você tem de ocultar o parafuso no final da produção e da montagem desses móveis. Henrique, nós falamos sobre acabamento
E agora sobre rachaduras, como evitar esses problemas que são comuns durante a instalação e montagem de móveis? Bom, tudo começa com a boa escolha do profissional, né? Quando a gente fala de móveis planejados, hoje é um segmento que cresce tanto, né, no mercado. Então, você pega as grandes fábricas aí, ela vai se fragmentando, né? Você pega uma fábrica que tem 100 funcionários, os principais ali saem e vai montando suas próprias marcenarias. Isso vai se fragmentando com o decorrer do tempo. E cada vez mais você tem profissionais menos qualificados. Então, trazendo para a sua pergunta, o principal é a escolha de um bom profissional. Ele vai saber exatamente a espessura do parafuso e o comprimento, porque a gente pode ter problema tanto na rachadura do móvel, mas também como o parafuso for maior e ele ultrapassar o MDF, né? Então, a escolha ideal do parafuso, ela parte principalmente da escolha de um bom profissional, né? Não só na produção do móvel planejado, assim como tudo que a gente vai fazer, né? Cada profissional que conhece bem do seu ofício, daquilo que ele faz, com certeza vocês não vão ter esse tipo de problema, né? É isso, ele vai saber instruir o consumidor qual parafuso escolher. Com certeza. Henrique, nós falamos um pouquinho do chipboard, falamos do madeira, mas eu vejo que a gente tem outros parafusos no mix, né? A gente tem o francês, tem também outros acessórios, como porcas, arruelas. Apresenta um pouquinho pra gente sobre esses produtos que complementam esse mix. Bom, como já falado, a Jomarca, ela é uma empresa que ela é totalmente voltada para o material de construção. Por que a gente gosta de enfatizar isso daí? Porque a gente tem como outros concorrentes, tem outras empresas que são especializadas no parafuso automotivo, por exemplo. Tem parafuso que vai na roda do automóvel ali, que vai na linha industrial. Então o parafuso ele tem segmento industrial, segmento automotivo e segmento de material de construção. Então quando a gente traz para o segmento de material de construção, que hoje é o grande mercado da Jomarca, a gente tem as famílias de parafuso, que são os parafusos dentro do material de construção, que são direcionados para cada tipo de profissional. Como eu falei, o chipboard, ele é um parafuso desenvolvido para a produção do móvel, MDF, utilizado para kombucha também. Mas aí a gente tem o parafuso francês, que já é um outro tipo de profissional. É madeira, mas é uma madeira mais bruta. Vai ali na fabricação de curral, porteiras, né? Se a gente sempre cita um bom exemplo, é você pegar uma carroceria de um caminhão. Você pega ali toda a estrutura da carroceria de um caminhão, ali tem milhares de parafusos francês do menorzinho, que são produzidos com parafuso francês. Então a gente tem o parafuso sextavado rosca soberba também, que está ali no cantinho. Toda vez que a gente vai fazer a fixação com bucha ou em madeira, que for uma fixação mais pesada, a gente parte daqui e vai lá para o parafuso soberbo, que tem a cabeça sextavada, então ele tem uma facilidade maior na hora da fixação. Então a gente tem as barras rosqueadas, que é um produto hoje curva A de venda também. Quando a gente pergunta assim, mas para que serve barra? Barra é um produto que não tem uma utilização específica, mas talvez seja um dos itens que mais vendem também. Por quê? O profissional, ele compra a barra, compra ela de 1 metro, né? Normalmente vem de 1 metro, ele corta no tamanho que precisa e faz a fixação com a porquinha de um lado e uma porquinha de outro. Então tem várias utilidades na montagem de estrutura de porta-pallet, material elétrico utiliza muito para passar tubulações. Então, assim, tem N utilidades a barra rosqueada. Assim como a gente tem os complementos, não dá para você fazer a utilização da barra sem a porca e sem a arruela. Então, nós temos o parafuso cama. Outro parafuso muito vendido também é o parafuso telheiro, que o mercado já conhece, né? Que é um parafuso muito utilizado na telha de amianto ali, ou fibrocimento, né? Hoje as construções mais modernas já são utilizadas com parafuso autobrocante, que também tem a função de fazer o furo na própria telha e na estrutura. Então, se você pegar esses galpões, todos têm que ter, por orientação do Inmetro, nós temos que ter a cada 1 metro, você tem que ter um parafusinho desse. Então, você imagina a quantidade de galpão que existe utilizando esse parafuso. Então, é um mix de produto que vai atender toda a construção civil. Esse é o grande mercado da Jomarca. Ótimo, Henrique. Nós falamos um pouquinho sobre o setor moveleiro, né? Um pouquinho não, acho que falamos bastante do setor moveleiro,
porque é onde entram esses parafusos, mas a Jomarca conta também com outros acessórios, né, como a gente pode ver aqui. Falando das corrediças, qual que é a vantagem de se escolher uma corrediça ao invés de outro método de abertura e fechamento de gaveta? Boa pergunta. Bom, a Jomarca é uma empresa que ela tem a sede, né, a fábrica com uma larga escala na produção de parafusos, e ela tem como forte no mercado o chipboard, como a gente vem falando, né, que é um parafuso desenvolvido para o móvel planejado. Com isso, ela criou a divisão, que é o mesmo grupo da Jomarca Kits, né? O que é a Jomarca Kits? A Jomarca Kits é um grupo onde que ela tem os componentes, né, que faz toda a produção desses móveis planejados. O que são esses componentes? São as dobradiças que vão ali nas portas normais dos armários, né? E nós temos aqui embaixo também um produto que tem uma venda expressiva e o pessoal gosta muito, é a corrediça telescópica, que cai na sua pergunta. A corrediça telescópica, quem conhece e sabe, todo mundo já teve em casa uma gaveta com aquelas corrediças brancas, né? Que a hora que você puxava, aquilo caía o tempo todo. Então hoje já não é feito com aquilo mais, é feito com a corrediça telescópica, que é um produto mais resistente e mais moderno também, né? Então quando você puxa a gaveta ali, você não tem o risco da gaveta soltar toda e cair. Então o móvel planejado hoje é feito com uma corrediça telescópica. Todos esses itens, né? A corrediça telescópica, esse também, qual é o nome? Pistão. O pistão. Todos esses itens estão sendo muito usados em projetos modernos, né? Com certeza. Tudo aquilo que a gente fala de moderno hoje, né? Que é a gente fala sempre sobre o móvel planejado, porque ele está em tudo, né? O móvel planejado hoje, ele está na cozinha, ele está no escritório, ele está em tudo. Então esses aqui são os componentes necessários para a produção do móvel. Você tem como base o MDF normal, né? Mas você precisa, na montagem, tanto do parafuso quanto esses produtos. Outro produto também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação ao nosso rodízio. É um produto que a gente tem ganhado muita força aí, é um produto excelente e ele não vai só no móvel planejado, ele tem a venda em diversos mercados, na casa de ferragem, depósito de material de construção. Hoje você encontra rodízio de silicone até no supermercado, então ele abrange todo o mercado de vocês. São itens que conferem mais durabilidade ao móvel, porque evita que fique batendo a porta, evite que volte com tudo a gaveta. Então confere, né? Mais durabilidade e mais praticidade no dia a dia. Com certeza. E beleza, né? Requinte para o móvel, né? Porque antigamente tinha o rodízio, só o rodízio preto, de plástico, né? Então você não vai fazer um móvel e colocar na sua casa, na sua sala ali, por exemplo, e colocar aquele rodízio feio, escuro, preto, né? Não sei se eu posso falar, mas o rodízio de silicone, ele traz segurança e ele traz requinte também para o ambiente. Exatamente. Nós temos rodízios de tamanhos diferentes e temos também as dobradiças de tamanho diferente. Quais são os tamanhos que nós temos? Bom, a dobradiça, falando primeiramente da dobradiça, a gente tem um padrão que estabelece o mercado, né? Não só a Jomarca, mas os outros também. São as dobradiças de 26 milímetros, que são as menorzinhas. Essas dobradiças, elas atendem mais projetos um pouco mais inferiores e produção de móvel em grande escala. O que seria isso? A dobradiça de 26 milímetros, ela vai naquele guarda-roupa que a gente compra nas Casas Bahias, entre outros, né? A dobradiça de 35 milímetros, que é a dobradiça maior, aí ela já vai nesses projetos de MDF normal, na cozinha planejada. Então é um produto que tem uma resistência maior. Então, falando de dobradiça, a gente tem tamanhos, esses dois tamanhos, a de 26 milímetros e a de 35 milímetros. E a gente tem elas também com e sem o amortecedor. O que seria esse amortecedor? É um pistão pequenininho dentro da dobradiça. Isso possibilita a porta de fechar suavemente, que é mais utilizado, já é mais requinte ao móvel também. Que hoje é o produto que mais vem sendo utilizado. Que você consegue, na hora que você fecha a porta, ele não bate. Então ele vai fechando de maneira suave ali. E a gente tem essa função, tanto na dobradiça quanto na corrediça também. Então hoje quando você abre a gaveta ali, que você empurra, ela já não bate mais. Ela chega um ponto que aí ela vai freia e vai devagarzinho. Então isso traz um móvel, uma qualidade maior. Assim como a gente tem diferentes tamanhos também no rodízio. A gente tem um rodízio de 35, o de 50, 75 e 100 milímetros.
eles na configuração com e sem freio. O freio é justamente para manter o móvel estático ali no lugar, né? Então, normalmente no projeto ali você vai usar 4 ou 6 rodízios, você precisa de colocar pelo menos 2 com freio ali, para você manter o móvel parado ali no lugar. Ah, precisou, isso é um ponto importante do rodízio também, você precisou de fazer a limpeza, você solta o freio do rodízio ali, tira o móvel, faz a limpeza, né? E volta com ele, ele vai estar parado ali. Então essa é a função do freio do rodízio. Nesses tamanhos, né, de 35, como eu falei, 35, menorzinho, de 50, é onde que a gente tem o maior volume também, né, de venda e utilização. Tem o de 75 e o de 100, que são para projetos um pouco mais pesados, móveis um pouco mais pesados, ok? Ok. É isso aí, Henrique. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço demais a oportunidade. Foi ótimo. Todas as dicas trazidas por você hoje, acredito que vão ajudar o pessoal na hora de comprar e vender parafuso. Não vai ter erro mais. Com certeza. A Geomarca está presente aqui na Bartolfil, né, há mais de 20 anos. É uma empresa parceira aqui, né? E é isso, só agradecer vocês pela oportunidade. A gente sabe que o tempo é breve, mas a gente está sempre se vendo aí, todo mundo, e está sempre se falando. Antes de encerrar o nosso bate-papo, vou apresentar algumas promoções que estão vigentes no nosso site para o pessoal. Opa! Vamos conferir agora quais promoções selecionamos para essa sexta-feira. Nas compras a partir de R$ 350 em produtos Chemitec, o cliente ganha uma unidade da camisa básica Chemitec. Nas compras a partir de 45 unidades das cordas meadas Regra, o cliente ganha um expositor de cordas da marca. Nas compras de valor igual ou acima de R$ 3.500 de plásticos térmicos Decorama álcool, o cliente ganha um expositor para plástico da marca. Aproveitem todas as promoções enquanto durar o estoque do lote promocional e confiram mais ofertas em bartolfil.com. Além das promoções, vamos conferir também os produtos novos do nosso mix. Entre os produtos novos dessa semana, destacamos o ferro elétrico a vapor Cadence 2 em 1, que passa a seco e a vapor. Com base antiaderente e borda salva-botões, ele oferece eficiência e praticidade para todos os tipos de tecidos. Seu design e funcionalidade garantem a satisfação daqueles clientes mais exigentes. Além dele, temos mouse e teclado sendo cadastrados no Mix. 2 escolhas inteligentes para nossos clientes, ambos da linha Office da Geonave. São dispositivos com conexão sem fio que proporcionam conforto para uso prolongado no trabalho ou em casa. O mouse oferece liberdade de movimento e uma resposta precisa. Já o teclado tem layout ergonômico e teclas silenciosas que garantem digitação mais fluida. Outra novidade é o micro-ondas Mondial 34 litros cinza, que conta com funções práticas como manter aquecido e menus pré-programados, adequados para o dia a dia e para as crianças. Ele é equipado com ajuste de potência, tem trava de segurança e uma elegante porta espelhada. Oferece segurança e conveniência para o uso diário em qualquer cozinha. Por fim, temos o contator tripolar da ABB, um dispositivo essencial para o controle exato de diversos tipos de motores elétricos. Através de sua funcionalidade robusta, ele permite a realização de partida direta, partida estrela, triângulo ou manobras de cargas resistivas. Veja mais novidades em bartolfil.com. Agora sim, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Vocês podem enviar sugestões, elogios, reclamações para o nosso Me Conta Bartolfil por meio do e-mail, o webinar mecontabartolfil@bartolfil.com.br. Estaremos de volta na sexta-feira que vem, às 18 horas. Aguardo vocês!